Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O desaparecimento na Amazônia do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo causou comoção no Brasil e no mundo. Mais de uma semana se passou sem respostas sobre o paradeiro dos dois. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, que abriga a segunda maior reserva indígena do Brasil e fica no extremo oeste do estado do Amazonas, na divisa com o Peru e Colômbia. De acordo com a Polícia Federal, do indigenista Bruno Araújo, a polícia encontrou as equipes de busca, encontraram um cartão de saúde, também um chinelo, uma calça preta e um par de botas. E do jornalista o britânico Dom Phillips, as equipes de busca encontraram uma mochila com algumas roupas e também um par de botas. Além disso, a Polícia Federal confirmou que uma outra embarcação, possivelmente do Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, que é suspeito, teve a prisão temporária decretada, suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista e também do indigenista. Então as buscas continuam, principalmente ali naquela região, e agora com esses indícios, com esses fortes indícios aí da presença dos dois ali naquela área. A gente lembra que é uma área muito distante, de difícil acesso, a gente está num período de cheia aqui na capital amazonense, portanto, de acordo com a PF, as buscas já completaram pelo menos aí 25 quilômetros em toda a região, por área de selva, também por trilhas, nos igapós, que são aquelas regiões de mata alagada, e também em toda a extensão do rio. As buscas envolveram Forças Armadas, Polícia Federal e órgãos de segurança do estado do Amazonas. As equipes foram reforçadas no início da semana passada, depois de grande pressão da sociedade civil, dentro e fora do país. Vamos dar uma olhada, gente, na crescente pressão internacional por respostas. Teve protesto em frente à Embaixada do Brasil em Londres. As pessoas cobravam respostas. Onde é que está Dom Phillips, o jornalista britânico, e Bruno Araújo Pereira, o nosso indigenista? Esses manifestantes carregavam cartazes, flores, e o ato aconteceu, claro, na capital britânica. Os irmãos de Dom Phillips se juntaram à manifestação. Jornalistas de alguns dos principais veículos do mundo pediram que o governo brasileiro intensifique urgentemente os esforços de busca. Houve a publicação de um manifesto liderado pelos jornais The Guardian e Washington Post. O experiente jornalista britânico Dom Phillips escreveu textos para publicações renomadas, como os jornais The Guardian, Financial Times e The New York Times, e passou a morar no Brasil em 2007. Aqui se especializou na cobertura sobre a Amazônia e escrevia um livro sobre a preservação do bioma. Bruno Araújo se licenciou do cargo de servidor da FUNAI, depois de ser exonerado da Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados, em 2019. Após o início das investigações, um pescador da região foi preso preventivamente, sob a suspeita de envolvimento com os desaparecimentos. No barco dele foram identificados vestígios de sangue. Todo o material recolhido está sendo analisado. Falamos mais sobre o caso agora com a repórter da CNN Brasil, a Carol Queiroz, que está acompanhando o desenrolar desse episódio todos os dias na nossa programação. Carol, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, viu? Mais uma vez aqui. Carol, como falei há pouco, diariamente você está acompanhando esse caso, o desaparecimento de Bruno Araújo, de Dom Phillips. Conta pra gente como estão as operações de buscas pelos dois. Então, Carol, o que a gente tem até agora é um comitê de crise que foi montado e está sendo coordenado pela Polícia Federal aqui no Amazonas para poder gerenciar toda esta operação que tem sido chamada aqui de Operação Javari. A operação que busca, então, portanto, Bruno Araújo, o indigenista brasileiro, e Dom Phillips, o jornalista britânico. De acordo com o que tem divulgado a Polícia Federal, cerca de 250 homens, agentes de segurança pública, estão trabalhando em toda a região do Vale do Javari, no entorno do município de Atalaia do Norte, que fica no extremo oeste do estado, é o município mais próximo da região onde circulavam, Bruno e Dom. Um aparato grande de equipamentos, são drones, 2 helicópteros, as embarcações, viaturas que foram deslocadas lá para a região para poder trabalhar nas buscas. A gente tem Polícia Federal na região, a Marinha, que também tem um trabalho muito importante. É preciso que
que a gente lembre, né, que a gente está falando de uma região aqui no estado onde o principal meio de locomoção é o barco, né? É pelos rios que essas pessoas se locomovem. Então a Marinha tem uma expertise mesmo em fazer esse tipo de busca nessas áreas, então a Marinha tem coordenado boa parte e eles trabalham muito com os locais também, com pessoas que a gente chama por aqui de mateiros, né? São aquelas pessoas que conhecem a região, que circulam com muito mais rapidez, com muito mais segurança ali pela área e que também ajudam nas buscas. E até agora é isso, né? A gente já tem aí mais de 7 dias de operação. As notícias às vezes demoram até bastante a chegar, porque, como eu falei, é uma região muito de difícil acesso, com quase nada de acesso à internet. Em muitos locais só é possível falar por telefone de satélite. Então, a gente precisa de um trabalho muito forte, assim, de fontes de apuração, para poder conseguir todas as informações de forma segura, né, sempre checando tudo que chega para a gente. É uma situação muito delicada, né, Carol? A gente está falando de 2 pessoas que estão desaparecidas e de famílias que estão muito aflitas por qualquer notícia de seus parentes. Então, a gente tem muito cuidado nesse momento em como passar essas informações e o que transmitir, né? A Polícia Federal tem emitido notas diariamente justamente para manter essa comunicação, né, entre nós da imprensa, para os familiares também, sobre como as buscas estão andando, mas até agora, infelizmente, sem notícias do paradeiro dos 2. Sem notícias do paradeiro dos 2, Carol Queiroz, e já estamos falando de buscas que acontecem há mais de uma semana. O que já temos nesse momento de concreto ou até mesmo de suspeitas com relação ao desaparecimento dos 2? Carol, olha, nós tivemos agora, talvez a pista mais importante, né, divulgada até agora, que foi o achado, o encontro ali de materiais, de objetos pertencentes a Bruno e também a Dom Phillips. De acordo com o que foi divulgado pela Polícia Federal, as equipes de buscas encontraram numa região do Rio, numa região que a gente chama de Igapó aqui, para as pessoas que não conhecem o Igapó, são aquelas áreas de floresta alagada, onde tem muitas árvores, e esse material foi encontrado num local desses, né? Trata-se de um cartão de saúde com o nome de Bruno Araújo, também um par de botas, um chinelo, uma calça preta pertencentes a Bruno e de Dom Phillips. As equipes de busca encontraram uma mochila, né, com várias roupas pessoais e também um par de botas. Esse conjunto aí pertence a Dom Phillips. É um indício muito forte, né, de que os 2 estiveram ali naquela região. A gente tem também, até agora, a prisão que foi decretada temporária, a prisão temporária decretada de um suspeito, Amarildo Costa de Oliveira, de 41 anos, suspeito do desaparecimento dos 2. Na lancha dele, a polícia chegou a encontrar vestígios de sangue. Essas amostras foram coletadas e foram levadas para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, onde passam por análises. É importante a gente falar também que, segundo a Polícia Federal, amostras de material genético foram cedidas pelos familiares, né, de Dom Phillips e também de Bruno, para que fosse feita uma comparação com esse material e com aquele material que foi coletado na lancha do suspeito que continua preso, para fazer uma comparação, né, e poder ter alguma análise pericial desse material todo. Tem um outro ponto importante e que ainda não foi exatamente esclarecido, que é o material orgânico de aparência humana, né, aparentemente humano, que, segundo a Polícia Federal, foi encontrado no Rio, próximo ao porto de Atalaia do Norte. Esse material foi coletado e também foi levado à perícia. Nós ainda não temos o laudo final sobre esse material e também sobre a análise das amostras de sangue, que certamente darão um rumo diferente para essa situação. O fato é que a Polícia Federal ainda trabalha com todas as linhas de investigação, todas as possibilidades. Já se fala muito sobre uma possível atividade criminosa ligada ao caso do desaparecimento dos 2, por conta de como os fatos vêm sendo desenrolados até aqui, né? Sobre como as coisas têm acontecido. O fato de terem sido encontrados agora esses objetos dos 2 e tudo mais, mas ainda há esperança de encontrá-los, né? A Polícia Federal mesmo, as autoridades de segurança mesmo dizem isso. Até agora é isso que se tem de concreto. Carol, para a gente encerrar essa nossa conversa, queria um relato, inclusive pessoal seu. Estamos falando do desaparecimento de um indigenista e de um jornalista. Quais são as dificuldades de trabalhar naquela região? Você, enquanto jornalista, destacaria quais fatores que dificultam o exercício da profissão naquele território?
infelizmente, a gente está falando de uma área brasileira, né, de um território importante e que está cada vez mais tomado por questões e atividades criminosas. Isso é sabido de todos aqui, principalmente da gente aqui no norte do país, que há a presença de garimpo ilegal, de pesca ilegal na região. É uma região muito complexa por conta das divisas com outros países e portanto, dentro da rota do narcotráfico. Então, a gente sabe que é uma região que deveria estar tão protegida, tão preservada, ainda com o único lugar com os índios ainda de recente contato, mas que passa por esses grandes problemas. Isso amedronta a nós jornalistas, né? Quando a gente precisa trabalhar nessa região, é assim que a gente fica, porque você não sabe onde está entrando, você não sabe se vai acabar incomodando de alguma forma, né, as pessoas que exercem essas atividades criminosas ali no local. É um local muito distante, de difícil acesso, então precisa ter um conhecimento muito vasto sobre a região, mas que certamente acaba impondo medo. Eu diria medo mesmo. Se eu pudesse falar para você, assim, numa análise pessoal, é isso que eu diria. Se eu tivesse que estar lá na condição de jornalista, trabalhando naquele local, eu também temeria pela minha vida, por conta de todos os problemas e atividades criminosas que a gente sabe que tem tomado conta dessas regiões de mais difícil acesso e onde a gente tem ainda um pouquinho do que é o nosso Brasil, assim, sua essência, sabe? E que deveria estar tão cuidado, mas que na verdade não está. E isso a gente tem visto também em outras regiões importantes aqui do norte do país, né? Em toda a região amazônica. É a realidade de uma parte do nosso país que a Carol Queiroz traz pra gente, também acompanhando, claro, os desdobramentos desse caso, o desaparecimento de Bruno Araújo, Dom Phillips. Aguardamos respostas com certeza com relação a esse caso. Obrigada, Carol, mais uma vez. Um bom trabalho por aí. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Vamos acompanhando tudo daqui. As primeiras declarações do governo brasileiro depois dos desaparecimentos geraram críticas de grupos ambientalistas e pessoas próximas a Bruno e Dom Phillips. Em entrevista ao SBT, o chefe do executivo disse que o Exército trabalha com afinco para encontrar os desaparecidos, mas classificou a viagem como uma aventura. 2 pessoas apenas num barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados. Em nota divulgada pouco depois do desaparecimento ter sido comunicado, o Comando Militar da Amazônia afirmou estar a postos para operações de busca, mas disse que as ações só começariam mediante acionamento por parte do escalão superior. O posicionamento também provocou reação. A Justiça Federal determinou que a União viabilize o envio imediato de helicópteros, embarcações, equipes de busca, seja pela Polícia Federal ou pelas Forças de Segurança e Forças Armadas, tudo para que essas pessoas que continuam desaparecidas sejam encontradas o mais breve possível. A ONU pediu a intensificação de buscas pelo Dom Phillips, o jornalista britânico, e o Bruno Araújo, que é o indigenista brasileiro. Eles estão desaparecidos, mas a questão foi além. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deu uma ordem. O governo tem 5 dias para adotar todas as providências necessárias nas buscas a esses 2 defensores da Amazônia e da natureza que estão desaparecidos desde domingo no Amazonas. A decisão veio depois que a articulação dos povos indígenas do Brasil acionou o Supremo pedindo mais esforço, mais dedicação a esses trabalhos. A repercussão do caso no momento em que o Brasil está na mira de observadores internacionais, pelo número de queimadas e desmatamento na Amazônia e pelas preocupações com as populações indígenas, tem impacto na imagem do país no exterior. É sobre isso que falamos agora com o Lorival Santana. O Lorival é nosso analista de internacional aqui da CNN e está sempre atento à pauta ambiental, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Lorival, por isso, mais do que nunca, muito obrigada por estar conosco para falar sobre esse tema extremamente delicado aqui no Brasil e também lá fora. É um prazer estar aqui com você, Carol, e com os nossos ouvintes. Lorival, primeiro o caso em si. A gente está falando do desaparecimento do Bruno Araújo e também do Dom Phillips, numa região que ela é conhecida por ser uma região notadamente insegura. O que a gente sabe hoje sobre o Vale do Javari? O que ele representa em termos de insegurança na Amazônia quando falamos dessa área específica?
É uma região que eu conheço bem, eu estive lá desde 1998 acompanhando os contatos da FUNAI com o povo corubo e desde a minha primeira reportagem lá eu também tratei da questão do narcotráfico, do tráfico de peixes ornamentais, da pesca comercial ilegal, do garimpo, da exploração de madeira. É chamado lá também de Tríplice Fronteira, porque está na fronteira com a Colômbia e com o Peru. E são dois países complicados, né, desse ponto de vista do garimpo e do narcotráfico. É uma região com muitos invasores, muitos exploradores ilegais e, por isso, com um grande potencial de violência. Esse caso ganhou uma repercussão internacional por causa da presença de um jornalista britânico, mas, infelizmente, é uma região em que as ameaças, como as que o indigenista Bruno Araújo Pereira sofreu, são bastante comuns. Qual que é a grande dificuldade em combater a violência, o crime ambiental nessa região? É uma região delicada, difícil de monitorar, né? Uma região de floresta, uma região vasta e por ser uma região de fronteiras secas, de fácil fuga, né? E também por causa dos rios, dos igarapés, fácil de se deslocar rapidamente, de se esconder. Então, é um desafio realmente, mas nada que fosse impossível se o Estado brasileiro priorizasse isso. As Forças Armadas, a FUNAI, o IBAMA, têm servidores muito valorosos e muito corajosos que têm um trabalho importante lá, seria preciso escalar isso, mas, acima de tudo, o Brasil vai continuar enxugando o gelo nessa questão quando ele não tiver um plano de geração de riqueza sustentável. Isso se aplica a toda a Amazônia. 30 milhões de brasileiros vivem na Amazônia e precisam de renda, precisam comer, precisam alimentar seus filhos, educar seus filhos e querem prosperar, não é? Então, o Brasil precisa olhar para isso como um lugar que tem uma riqueza incalculável, mas essa riqueza não está na soja, no gado ou na madeira. Pode estar na madeira, se for explorado de forma sustentável, pode estar até mesmo nos minérios, se forem feitos com planos muito bem elaborados, mas está nos fármacos, nos cosméticos, nos alimentos, né, que a gente desvaloriza porque a gente negligencia o conhecimento das pessoas que conhecem intimamente a floresta, que são os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. Então, a gente precisa rever completamente a nossa abordagem daquele espaço que, por sinal, representa metade do território brasileiro. Extremamente importante, Lorival, e você destaca para a gente a ausência do Estado brasileiro nesse momento, a necessidade de atuação na região amazônica. No que se refere a crimes ambientais, Lorival, como é que o Estado brasileiro vem se posicionando sobre esse assunto? De forma ambivalente, como muito o que acontece hoje no Brasil. Então, de um lado, houve todo um discurso favorável aos crimes ambientais, uma visão de exploração da Amazônia, como se ter a soberania da Amazônia fosse destruir uma parte da Amazônia, e como se desenvolver o Brasil fosse destruir a nossa natureza, como fizeram os europeus no século XVIII. Mas, por outro lado, o presidente Bolsonaro entendeu, a partir daquela cúpula da Terra em abril do ano passado, que o Brasil e o governo dele seriam muito prejudicados se mantivessem essa postura e ordenou ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e também ao ministro Anderson da Justiça, que fizessem ali um controle desses crimes ambientais e desse crime organizado que existe no Vale do Javari e em outras regiões da Amazônia. Então, houve um esforço no sentido de ampliar as verbas para fiscalização, né, e as verbas subiram de 228 milhões para 498 milhões de reais por ano do IBAMA e do ICMBio. Também houve contratação de 739 fiscais ambientais e a mobilização de milhares de policiais para a Força Nacional. Foi então montado uma operação chamada Guardiães do Bioma, que conseguiram, eu disse centenas, mas na verdade são 700 policiais da Força Nacional inicialmente que estão presentes em 23 municípios e também o envolvimento da Polícia Federal, as Forças Armadas trabalham na logística, no transporte desses policiais e foram
feitas apreensões, foram feitas prisões, mas o problema é tão grande que a gente vê, por exemplo, que em maio houve um recorde de queimadas e de desmatamento. Então, é preciso fazer um esforço maior. Eu conversei com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na segunda-feira, e ele reconhece que é preciso aumentar esse esforço e diz que agora, ainda neste mês de junho, vai haver uma intensificação da fiscalização. Lorival, claro que eu quero a repercussão do mundo a respeito desses dados que você traz pra gente, mas antes eu queria pontuar uma questão que é a participação da FUNAI e do IBAMA, órgãos que são essenciais no combate a crimes ambientais, para atendimento à população indígena. Você relata pra gente que você esteve ali na região em 1998. Foi a primeira vez, depois voltei outras vezes. Então, de lá pra cá, dessa primeira vez até a atualidade, o que você destaca em termos de atuação desses órgãos? Bom, durante o período do governo do PT, o IBAMA foi fortalecido e foi até invertida a relação entre a FUNAI e o IBAMA, porque na época, no final dos anos 90, a FUNAI estava mais bem equipada do que o IBAMA. O IBAMA estava muito enfraquecido. E aí, depois, nos anos 2000 até aí 2012, houve todo um esforço de fortalecimento da fiscalização que resultou numa diminuição entre 2005 e 2012, uma diminuição no desmatamento na Amazônia. A partir de 2012, esse esforço foi abandonado e, de novo, esses órgãos de fiscalização se enfraqueceram. E aí, de novo, houve uma diminuição da capacidade de fiscalizar e tal. Agora, segundo o ministro Joaquim Leite, existe aí uma intenção de voltar a fortalecer esses órgãos e uma decisão do presidente Bolsonaro, isso desde o ano passado. Lorival, então vamos detalhar um pouco mais os dados que você trouxe há pouco no que se refere ao aumento de queimadas, de desmatamento na região amazônica. Isso, claro, impacta muito a gente aqui, traz muita repercussão, mas e lá fora? Como é que fica a imagem do Brasil, principalmente associando esses dados agora ao desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Araújo? A imagem tá ruim na opinião pública, não é assim uma visão de que o Brasil está do lado do crime, até por declarações do presidente Bolsonaro de que foi uma aventura não recomendada essa reportagem, ou do presidente da FUNAI de que eles erraram ao ir fazer essa reportagem. Então deu a impressão de que o governo não está do lado das vítimas, né? Mas por outro lado, houve essa operação robusta, embora tardia, das Forças Armadas, da Polícia Federal, das polícias estaduais, dessa busca, né, deles vivos ou mortos, né? E foi uma operação robusta para os padrões do Brasil, que é um país em desenvolvimento. E houve também um esforço do ministro da Justiça, ministro Anderson, que se reuniu com a vice-chanceler do Reino Unido em Los Angeles durante a Cúpula das Américas. Então, como eu sempre digo, é algo ambivalente, né? Agora, por outro lado, a informação que eu tenho do governo brasileiro é de que nas tratativas com o governo brasileiro, as autoridades europeias e americanas e também os dirigentes de empresas privadas olham para o Brasil como um país que pode fornecer uma energia limpa, por exemplo, energia eólica do vento, com campos eólicos novos no oceano, na nossa costa, e também de hidrogênio, de amônia, enfim, novas formas de tecnologia de energia limpa que podem ajudá-los a compensar a perda causada pelas sanções contra o gás e o petróleo da Rússia. Então, o ministro Joaquim Leite, que se reuniu com a OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, depois foi a uma feira de saneamento e destinação de resíduos em Munique, na Alemanha, depois esteve em Estocolmo, na Suécia, na comemoração do 50º Dia Mundial do Meio Ambiente, e depois foi para a Cúpula das Américas. Ele me disse que mal foi tocado o tema do desmatamento, que esses países têm uma emergência energética e que o Brasil poderia receber de 200 a 300 bilhões de dólares em investimentos para essa geração de energia. Então, existe mais uma vez uma janela de oportunidade para o Brasil que traria, então, seria uma espécie de política industrial limpa, que traria até mesmo a produção de componentes, traria uma parte da cadeia industrial para o Brasil associada a essa energia limpa. Lorival,
Para a gente encerrar, estamos acompanhando inclusive a manifestação de organismos internacionais com relação ao desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Phillips. Em que medida que essa pressão internacional, ela traz resultados efetivos em termos de ação do Estado brasileiro? Essa pressão funciona. Eu tenho observado isso ao longo do governo Jair Bolsonaro, por exemplo, e também com experiência em coberturas em muitos países, que realmente a pressão internacional, num mundo globalizado, ela tem efeito, porque nós somos muito interdependentes do ponto de vista do comércio. Os Estados Unidos, por exemplo, concordaram e se ofereceram também em ajudar na questão do combate ao crime organizado, à venda ilegal de madeira, de minérios, porque esses bens, essas riquezas extraídas ilegalmente são vendidas para outros países. Então os países podem ajudar a cercear essas exportações, né? E com isso retirar o incentivo econômico desses crimes que são cometidos no nosso território. Então o Brasil está se articulando internacionalmente, principalmente com os Estados Unidos e a Europa. Muito dessa madeira ilegal, por exemplo, vai para a China. E para os Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, é interessante cortar esse fornecimento para a China e desempenhar aí um papel de polícia aí contra esse tipo de crime. Então, é tudo uma questão de atitudes do governo brasileiro, de ter abertura, de não ter uma posição infantil de soberania, de não, isso aqui é nosso, ninguém pode interferir. Não, não é uma questão de interferência, é uma questão de trabalhar juntos, né, de cooperar, porque tudo o que acontece aqui tem impacto lá fora e vice-versa. Lorival Santana, mais uma vez obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Até uma próxima. Sempre um prazer, Carol. Até a próxima. E tem mais, segue monitorando esse assunto. Voltamos a nos encontrar amanhã com outro tema. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.